O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Você Plasma com a Sua Mente. Você já parou para pensar que a sua mente nunca dorme? Mesmo quando você descansa, ela continua criando. Quando você sente medo, ela projeta imagens. Quando você odeia, ela molda o invisível ao seu redor. E quando você ama, ela constrói luz, mesmo em meio à escuridão. Na dimensão espiritual, o pensamento não é apenas uma ideia, é uma força criadora. Não é metáfora nem poesia, é lei vibracional. Segundo os espíritos superiores, tudo aquilo que pensamos com intensidade e emoção gera formas, cores, vibrações, como se nossa mente fosse um pincel fluídico no grande campo invisível da vida. Essa capacidade de modelar, de formar, de dar forma ao que é sutil, é chamado pelos espíritos de poder de plasmar. E ainda que você nunca tenha ouvido esse nome, você já está usando esse poder todos os dias, sem perceber. Neste vídeo, você vai descobrir o que é plasmar e como isso acontece no plano espiritual. Como os espíritos criam ou destroem ambientes com a força da mente. Como seu pensamento pode estar moldando doenças, ambientes e até acontecimentos. E, o mais importante, como transformar esse poder inconsciente em uma ferramenta de luz. Porque você está criando algo neste exato momento. A pergunta é: o que a sua mente está construindo? Plasmar é mais do que imaginar, é mais do que sonhar. Plasmar é criar com o pensamento. No plano espiritual, o que você pensa, você modela. O que você sente, você vibra. E o que você vibra, ganha forma. Segundo o espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, a vida espiritual é estruturada em um tipo especial de matéria chamada fluido cósmico universal. Uma substância sutil presente em toda parte que pode ser moldada pelo pensamento. Esse fluido é o tijolo invisível da criação mental. Os espíritos desencarnados, especialmente os mais conscientes, utilizam seus pensamentos como ferramentas para plasmar objetos, ambientes, vestes, alimentos, moradias e até cidades inteiras. É por isso que nas colônias espirituais, como a cidade de Nosso Lar, tudo é criado com a força mental. As casas, os jardins, os instrumentos de trabalho e até os aparelhos utilizados em hospitais espirituais são frutos do poder de plasmar das mentes ali presentes. Mas essa capacidade não está restrita aos espíritos desencarnados. Nós também plasmamos. Mesmo encarnados, estamos constantemente emitindo pensamentos que se transformam em formas-pensamento. Imagens fluídicas que nos rodeiam e se conectam com tudo ao nosso redor. O espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, já nos alertava. Cada criatura vive cercada por criações mentais que lhe são peculiares, pensamento e vida. Essas criações são como uma atmosfera pessoal que carregamos. Quem cultiva pensamentos de ódio, medo, ciúme, culpa ou vingança, acaba gerando ao seu redor campos vibratórios escuros e densos. Quem cultiva fé, compaixão, gratidão e amor, por outro lado, plasma luz, harmonia e equilíbrio. E esses campos vibratórios não ficam apenas no plano sutil. Eles influenciam diretamente o nosso corpo físico, nossa saúde, nossas relações e até os acontecimentos da nossa vida. Não é misticismo, é vibração. É lei de causa e efeito agindo em tempo real através da mente. A mente é como uma forja viva. Cada pensamento é um molde, cada emoção, o calor que solidifica, e o resultado é aquilo que você carrega invisivelmente, mas que, cedo ou tarde, se manifesta no mundo à sua volta. Por isso, aprender a plasmar conscientemente é uma das maiores responsabilidades espirituais do ser humano, porque estamos criando o tempo todo, mesmo em silêncio, mesmo sem saber. No plano espiritual não há máscaras, não há fachadas, nem disfarces. Tudo o que a alma é se revela. E mais, tudo o que a alma pensa se constrói. É por isso que o mundo espiritual é tão vasto, tão variado e muitas vezes tão surpreendente, porque ele reflete o estado mental dos espíritos que o habitam. Nas regiões elevadas da espiritualidade,
Espíritos que já cultivam o bem, o amor, a harmonia e a fé vivem em comunidades organizadas chamadas de colônias espirituais. A mais conhecida delas é Nosso Lar, descrita por André Luiz. Ali, tudo é construído com base no poder de plasmar das mentes equilibradas. As casas, os hospitais, os jardins, os instrumentos de trabalho, os centros de estudo, tudo nasce da combinação entre pensamento disciplinado, emoção elevada e vontade dirigida ao bem. É o pensamento como força construtiva. Você não precisa estar desencarnado para plasmar. Você já está fazendo isso agora mesmo. Porque o pensamento, embora mais poderoso no plano espiritual, também age no plano físico, de forma invisível, mas real. A doutrina espírita nos ensina que a mente influencia diretamente o corpo, o ambiente e os acontecimentos. E isso tem nome: formas pensamento. Formas pensamento são imagens sutis criadas pelo que você pensa com a emoção. São vibrações que permanecem ao seu redor como uma aura mental. Elas se ligam ao seu perispírito e depois ao seu corpo físico. Se você vive alimentando culpa, medo, inveja ou raiva, você plasma energias que intoxicarão o seu campo fluídico. E com o tempo, essas energias podem se manifestar como cansaço sem causa aparente, doenças psicossomáticas, sensações de peso no ambiente, atração por ambientes ou pessoas densas, dificuldades repetitivas que parecem seguir você. Por outro lado, pensamentos elevados, quando cultivados com disciplina e constância, plasmam o equilíbrio, saúde e proteção espiritual. Não é mágica, é lei vibracional. Imagine alguém que todos os dias mentaliza a gratidão ao acordar, que ora antes de dormir, que vigia suas palavras, que perdoa com esforço, mesmo que doa. Essa pessoa está reeducando a própria mente para plasmar luz, e essa luz começa a elevar o padrão vibratório do lar, afastar influências espirituais negativas, proteger o corpo contra ataques energéticos, atrair oportunidades mais compatíveis com sua nova vibração. É por isso que a espiritualidade insiste tanto na vigilância mental, porque você é o arquiteto invisível da sua própria realidade, e mesmo que os efeitos não sejam imediatos, eles virão. O que você pensa com frequência se torna padrão. O que você sente com intensidade se transforma em matéria fluídica. E o que você vibra todos os dias passa a ser sua assinatura espiritual. Por isso, o Evangelho nos convida a orar e vigiar, não apenas para evitar o mal, mas para plasmar o bem antes que o mal se forme. Se tudo o que pensamos gera uma forma, o que estamos criando quando odiamos, quando alimentamos desejos de vingança, quando repetimos todos os dias que a vida não presta, que ninguém nos ama, que somos um fracasso? Infelizmente, muitos de nós estamos plasmando monstros mentais, sem perceber. O espírito André Luiz descreve que pensamentos de rancor, inveja, vaidade e vício se condensam ao redor do perispírito, gerando deformações visíveis no plano espiritual. Essas criações se tornam como formas vivas, muitas vezes chamadas de larvas mentais ou miasmas espirituais. Elas se alimentam da nossa energia, enfraquecem nosso campo vibracional e atraem entidades em desequilíbrio. É assim que se inicia um processo obsessivo. Espíritos inferiores que ainda vibram no ódio, no prazer da dominação, na sexualidade descontrolada ou na vingança, se aproximam dessas formas de pensamento deformadas e se alimentam delas. Eles se sentem autorizados a entrar porque vibram na mesma frequência e, uma vez conectados, começam a intensificar os pensamentos negativos, criando um ciclo difícil de romper. A mente desgovernada vira uma porta aberta para o sofrimento e, com o tempo, isso pode levar a vícios que se aprofundam, depressão espiritual, doenças físicas sem causa médica, isolamento social, ideias obsessivas e autodestrutivas. Mas o problema não termina aí. Essas formas também afetam os ambientes. Lares inteiros podem ficar impregnados de formas mentais negativas, de brigas antigas, mágoas não curadas, traumas não resolvidos.
Essas casas passam a ter uma atmosfera espiritual pesada, atraindo ainda mais espíritos perturbados. É por isso que, às vezes, sentimos mal-estar em certos lugares, ou porque a paz parece impossível, mesmo em silêncio. O invisível está gritando e fomos nós que o criamos. Mas se o pensamento tem esse poder destrutivo, ele também tem o poder de curar. Você não é vítima dos seus pensamentos, você é o criador deles. E se é verdade que a mente pode te adoecer, é ainda mais verdade que ela pode te curar. A espiritualidade nos ensina que o primeiro passo para plasmar luz é vigiar a própria vibração. E isso começa pelas pequenas escolhas diárias. Quando você perdoa, mesmo sem ouvir um pedido. Quando você agradece, mesmo em meio à dor. Quando você silencia, em vez de revidar. Quando você ora, mesmo sem saber se alguém está ouvindo. Esses gestos simples modelam o invisível. Eles criam campos vibratórios de proteção, paz e cura. E esses campos se expandem para o seu corpo, sua casa, sua família e até para espíritos desencarnados que te rodeiam. A prece sincera é o maior agente de transformação mental. Quando feita com amor e intenção elevada, plasma clarões de luz no ambiente espiritual, que muitas vezes são vistos por espíritos como tochas ou flores luminosas. Mentalizar imagens de cura, luz dourada envolvendo o lar, anjos, guardiões amparando entes queridos, tudo isso cria formas de pensamentos positivas e duradouras. Reunir a família para leitura e oração em um horário fixo da semana cria uma força espiritual de proteção fluídica no lar. É como construir, tijolo por tijolo, uma muralha de luz ao redor da sua casa. A mudança verdadeira vem de dentro. Quando você trabalha sua paciência, humildade, empatia e fé, você muda a composição do seu campo mental. E essa mudança é percebida no plano espiritual como luz que irradia do seu perispírito. O bem praticado com intenção pura gera as formas de pensamento mais poderosas. O sorriso dado a quem sofre, a mão estendida a quem cai, o abraço que diz, você não está sozinho. Tudo isso se transforma em vibrações que curam. Você pode não ver, mas está cercado de tudo aquilo que sua mente vem criando. Cada pensamento seu deixa marcas. Cada emoção, um rastro. Cada escolha, um caminho que se abre ou se fecha no invisível. Na vida física, ainda conseguimos disfarçar. Podemos sorrir por fora e chorar por dentro. Podemos vestir a roupa certa, repetir palavras bonitas, esconder as feridas. Mas no mundo espiritual, a alma é nua. Não há como enganar a luz, nem como esconder da própria consciência as formas que ela plasmou com anos de ódio, orgulho, medo ou culpa. E é por isso que o poder de plasmar é um dos maiores presentes e uma das maiores provas que recebemos de Deus, porque nos foi dada a capacidade de criar luz em plena escuridão, de construir esperança onde antes havia apenas desespero, de imaginar cura onde só existia dor. Você não é prisioneiro do que já pensou, você é o criador do que ainda pode pensar, e com isso, do que pode transformar. A doutrina espírita nos lembra que, a cada pensamento, atraímos companhias invisíveis. A cada ideia persistente, criamos formas sutis ao nosso redor. E a cada escolha, desenhamos o caminho que trilharemos após a morte. O que você está plasmando agora? Uma vida de medo ou de fé? Um lar cheio de tensão ou de harmonia? Um futuro de cobrança ou de perdão? Lembre-se, nada está perdido quando a mente decide recomeçar. E mesmo as formas mais densas criadas no tempo da dor podem ser desfeitas pela luz da consciência desperta. Você não precisa ver para mudar, você só precisa começar. A partir de hoje, vigie o que você pensa, sente e deseja, porque isso já está se tornando realidade. E que a partir de agora, você escolha plasmar o bem, plasmar a luz, plasmar a paz, que um dia, com certeza, você também vai habitar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão por estar conosco. Até o próximo vídeo.